Olá pessoal, voltando aqui para a nossa conversa sobre análise de patentes, né? Eu vou até voltar para um slide lá do começo do nosso curso, né? Vocês estão lembrados ali, né? Mapeamento, segmentos tecnológicos, né? Responda as perguntas básicas do texto analítico, o que, quem, quando, onde, porquê e daí, né? E a gente abordou até agora uma boa parte, né? Do que, quem, quando, já vimos uma parte mais operacional dessas coisas, mas aí ficou faltando uma coisa, né? Que foi assim, né? O uso, né? Prático mesmo, aplicado dessas informações, né? Como que a gente pode usar isso? E para exemplificar, né, essa história de responder algumas perguntas bem práticas, eu queria fazer um convite para a gente aqui, para a gente navegar dentro do universo de patentes depositadas aqui no Brasil. Olha só, né? Tem aí Estratégia Nacional de Inovação, de Propriedade Intelectual, discussões sobre leis, e é muito bacana, né, a gente conhecer o perfil das patentes depositadas no nosso país. Vamos lá então, pessoal? Para isso, né, eu vou entrar aqui no Orbit, né, que é uma das ferramentas que a gente chegou a utilizar no nosso curso. Vamos lá. Pronto, ó, aqui estou então na página de busca do Orbit, né, lembrando que a gente pode fazer buscas diretamente aqui, por exemplo, né, eu quero ter uma ideia de quais são as patentes que tem aqui no Brasil, ali do sistema. Aliás, primeiro, né, quero ter uma ideia de quantas patentes tem na base de dados inteira, né, então posso ir lá e escrever assim, né, por exemplo, ó, N igual a yes. Aí eu tenho uma ideia do tamanho da base de dados. Nossa, né? Deu ali mais de 69 milhões de famílias de patentes dentro da base de dados. Aí eu falo, não, desses 69 milhões, quem é que teve publicação no Brasil? Coloco ali, end, br/pn, por exemplo. E a gente vai ver, né, que dos 69 milhões de patentes que a gente teve, né, depositados pelo mundo afora, a gente tem ali em torno de 1,5%, né, umas 840 mil tiveram publicações aqui no Brasil, né, então assim, ó, tem muitas patentes publicadas por aí fora, né, nem todas, evidentemente, estão aqui no Brasil, né, em torno de, vamos falar, globalmente da quantidade de patentes publicadas, em torno ali de 1,5% mais ou menos no Brasil, tá bom? Legal. Aí eu vou aqui, né, e vou aí nos meus resultados. No caso, né, do módulo que eu estou usando aqui do Orbit, esse nível que eu estou usando permite análise de até 2 milhões de resultados. Então, o pessoal da Unesp e da Unicamp tem um limite um pouco menor, o pessoal do Profinit tem exatamente esse limite, né? Então, eu vou fazer direto a análise desse meu conjunto aqui, tá? E aqui, né, já tenho aqui a página, né, ali do meu dashboard, ali, uma análise, né, de panorama geral do que a gente tem dessas patentes que foram depositadas no Brasil. A gente vai ver, né, que uma coisa interessante, né, dessas 840 mil patentes depositadas no Brasil, olha, uma boa parte delas ali, né, quase 10% foram objeto de oposição. Oposição normalmente, né, acontece ali, né, ou nos Estados Unidos ou na Europa, né, aqueles prazos, né, dos primeiros meses depois que a patente foi concedida, né, que terceiros podem interferir ali no processo também. Por exemplo, né, uma boa parte delas foi objeto de litígio, né, 1%, né, mais ou menos, né, uma outra parte delas foi coberta ali, né, pelas bases de dados de licenciamento, e outra boa parte também são aquelas Standard Essential Patents, né, patentes essenciais para padrões. Bom, mas vamos aqui, né, o que eu queria falar um pouco aqui sobre o Brasil vamos ter uma ideia, os principais depositantes de patentes do Brasil, né, história toda ali. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, os principais titulares. Pronto, aqui então eu tenho mais ou menos ali, né, uma ideia geral de quem são os principais depositantes que a gente tem aqui no Brasil, né. Aqui eu não fiz filtro nenhum, é só quem tem maior quantidade de patentes realmente, né, depois a gente vai dar uma refinada nisso, né. Daria para a gente ter uma ideia, por exemplo, de qual é o país do primeiro depósito de patentes que vem aqui para o Brasil? Você fala, não, é possível sim, como que eu poderia fazer isso, né? Olha só, então eu poderia vir aqui, né, no lugar aqui dos meus dados, no lugar de assignee, eu posso vir aqui, né, então, em termos de location, por exemplo, o First Priority Country, é um país de prioridade mais antigo. Beleza. E aí eu vou dar uma olhada, né, das patentes depositadas no Brasil, como que é o cenário geral aqui. Você fala, olha, hein, até que o Brasil não está tão mal assim, né? O Brasil, aqui no Brasil, é o país de prioridade de maior parte das patentes, né? Depois aparece Estados Unidos, Alemanha, tal, e assim por diante. Eu falo, então, pessoal, tem que tomar um cuidado danado, por quê? Porque aqui eu estou olhando para todos os pedidos de patentes. E eu poderia fazer alguns filtros. Lembra que a gente falou aquela história NPM maior que 1? Ou então, por exemplo, eu quero olhar não só para a quantidade de pedidos de patentes que a gente tem aqui no Brasil,
mas eu quero também olhar para essa quantidade de patentes, por exemplo, né, aqueles pedidos que têm 3 ou mais países de publicação. Porque olha só, né? Quem faz uma patente mesmo ali, né? Com potencial global, normalmente, né? Depois entra no primeiro país, faz um PCT, entra em fase nacional, ou então entra já direto em fase regional na Europa, entra nos Estados Unidos, né? Então, esse número 3, né? Ele é um número interessante, né? 3 ou mais. Porque às vezes só deposita num país e faz o PCT, né? Não acaba não entrando em outros países. Agora, né? 3 ou mais, normalmente é porque entrou sim, né? Em ou fase regional ou em fase nacional em outros lugares também. Né? Então vamos dar uma olhada aqui, como que eu posso fazer isso? Ó. Nesse módulo aqui do Orbit, tá? Ele tem essa ferramenta Filter, e aí eu posso, né, usar aqui, por exemplo, no caso, né, do filtro que a gente usa para quantidade de país de publicação, é o seguinte, né, é Number of Publication Countries, no campo numérico, e ele é maior ou igual a 3. Então, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu quero que você filtre para mim quais são essas famílias de patentes que têm publicações no Brasil e que tem que ter pelo menos 3 códigos de publicação, de país, né? Então, WO, US, EP, seja lá o que for. Há um detalhe, tá, pessoal? O pessoal da Unesp, da Unicamp, não vai ter direto essa ferramenta aqui, depois eu mostro como a gente faz isso lá no histórico de busca também, tá bom? Mas vamos lá. Aqui o objetivo é conversar sobre uso, né? Não sobre ferramentas. Legal. Então vamos lá. Olha só, hein? Brasil tem lá 284 mil famílias de patentes no Brasil, ali em torno de 1/3, né? Das patentes publicadas aqui no Brasil tem prioridade brasileira. Agora vamos para, né, aquelas patentes para valer, que tem 3 ou mais países de publicação. Dou um OK aqui, então ele vai filtrar aquele universo. E aí é uma coisa interessante, né? 232 mil, não sei o que lá das quantas, com prioridade dos Estados Unidos, quase que não mexeu naquele número. Cadê o Brasil? Olha só, pessoal, quando eu falo patentes depositadas no nosso país, que tiveram depósitos, né, ou publicações em pelo menos 3 países, olha onde vai parar o Brasil. Das 280, não sei o que lá, mil, né, a gente tem 5 mil. Uma fração daquele conjunto, a gente tem publicações, né, ou pedidos brasileiros que tiveram depósito em outros países. Vocês viram que interessante? De um jeito parecia assim, 1/3 das patentes depositadas no Brasil tem prioridade brasileira. Aí eu falo assim, né, quando eu faço uma análise, né, de pedidos de patentes, né, com 3 ou mais países de publicação, o Brasil vai cair ali em torno de 1% das patentes depositadas aqui no Brasil, com pelo menos 3 países de publicação, em torno de 1% brasileiro. 99% está vindo com prioridade de outros países, né? Então, essa é uma coisa interessante, né? Quando se fala de analisar. Não dá para comparar, né? Um pedido de patente feito só no Brasil, inventor independente, né? Dessas patentes de corporações globais, tal, coisa do gênero, que acaba tendo, né? Sejam corporações globais brasileiras ou internacionais, que acabam tendo depósito no nosso país, tá? Deu para ter uma ideia, né? Falando em corporações globais, essas coisas todas, né? Olha que coisa legal que eu posso fazer também. Eu quero fazer, então, análise, lembra que a gente tinha ali os principais depositantes? Eu quero ver aqueles principais depositantes ao longo do tempo, por exemplo. Dá para eu fazer isso? Dá. Aliás, essa história de fazer ao longo do tempo é bem legal, né? Será que mais recentemente a gente está tendo pedidos aqui no Brasil? Porque, de repente, eu estou olhando para o universo, né, ao longo do tempo, e a gente já resolveu esse problema. Será que resolveu? Então, ó, nesse gráfico ainda, eu quero não só que seja, né, aqui os países e quantidade, eu quero fazer um gráfico tridimensional. Eu quero saber países de primeira prioridade ao longo do tempo. Então, posso vir aqui, ó, em Data, no lugar só de Priority Country, quero Priority Country e também quero ver, por exemplo, as datas de prioridade mais antigas. Então, a data mais antiga lá da família e o país mais antigo de prioridade. E eu quero que você me mostre, por exemplo, aqui, nesse formato aqui de quadriculadinho, aqui, ó, hit chart. Beleza, né? Aliás, o gráfico está ao contrário, né? Eu queria que fosse aqui países, né, versus ano ali. Então, vou trocar ali, né? Então, é só pegar aqui, ó, Switch Axis.
Beleza, né? Aqui, pessoal, nessa top 30, deixa eu colocar top 20 para ficar mais visível, né? E aí eu vou colocar também para ele me mostrar os números, né? Os valores. Beleza, né, pessoal? Então, eu estou vendo aqui ao longo do tempo, né? Já teve até uma época que nos Estados Unidos depositaram mais patentes do que aqui no Brasil, mas aqui, ó, sem filtro, né? Sim, quantidade de pedidos de patentes, né? Legal. Então, aqui dá para ter uma ideia, né, da evolução temporal das coisas. Você fala, olha, ó, Henry, até que o Brasil não está tão ruim aqui mais recentemente, não. Ó, mais recentemente tem até uma quantidade razoável de pedidos brasileiros, né? Você fala, então, agora vamos aplicar aquele filtro, ó. Aplicar o filtro e vou colocar aquela história, né? De number of publication countries no campo numérico maior ou igual a 3. Ó, Brasil está ali, então vamos dar uma filtrada. E aí, quando eu dou a filtrada, né, então volta a ser aquele gráfico que a gente viu na forma de histograma, só que agora eu tenho aquele lá, né, tridimensional, aquele histograma versus tempo, né, e a gente vai ver, né, aqui, ó, Brasil. Brasil, na verdade, né, ele tem mantido aqui esses pedidos de patentes com 3 ou mais países de publicação em torno de, não chega a 300 pedidos por ano, em torno de 200 e poucos pedidos por ano aqui nos últimos anos, que a gente tem aqui, ó, né, aqui, ó. Brasil, 2015, 2011, 2005, tá vendo? Beleza, né? Já no caso aqui de patentes de outros países, a gente vê que tem um número consistentemente grande, né, de pedidos que têm origem, né, fora do nosso país. Aí uma outra coisa que eu posso fazer desse tipo de análise também, né, pessoal? Eu não quero ver quem são os países, eu quero saber aqui, né, eu quero analisar os principais depositantes de patentes ao longo do tempo, aquilo que a gente estava falando. Olha só o que eu posso fazer. Posso vir aqui, né, em Data, no lugar onde estava First Priority Country, eu vou colocar titular, assignees. Então, assignees versus ano. Beleza. E aqui, né, aquela história, né, sem filtro, pessoal. Né? No geral, independentemente da quantidade do tamanho das famílias de patentes, quem são os principais titulares? E aí uma coisa interessante, olha só o que eu vou fazer aqui, pessoal. Eu vou pegar esses principais titulares aqui, ó, presta atenção, né? Qualcomm ali, em torno ali, como que é? De 796, 800, 497, né? Vamos guardar os números da Qualcomm ali, em torno de 700 patentes aqui nos últimos anos aqui, né? E aí eu vou dar uma filtrada nisso, né? Desses principais depositantes. Né? Legal. Eu vou dar uma filtrada. História de number of publication countries, como campo numérico, maior ou igual a 3. Beleza? Ó, vamos lá, né? 796, 800 e pouco, agora eu vou dar uma filtrada aqui. Bom, não para nossa surpresa, praticamente os números da Qualcomm não mudam aqui. Eu coloquei filtro, com filtro ou sem filtro, continua lá no topo, né? Que a grande realidade é o seguinte, né? O que a Qualcomm tem depositado aqui no Brasil, normalmente, são com famílias de patentes que têm 3 ou mais publicações, né? Então, outra coisa que o pessoal vai falar, por que a Bayer está aparecendo aqui e ela tem tão poucas patentes aqui? Então, pessoal, é porque aqui eu estou pegando ao longo de toda a história, né? Se eu pegasse isso aqui ao longo dos últimos, sei lá, 50 anos, talvez mais para trás a Bayer tivesse mais patentes aqui no Brasil, né? Na soma do histórico, provavelmente sim, né? Então, cadê aqui a Bayer? Ó, a Bayer tem muitas patentes, né, que estavam depositadas aqui, né, antes ali do ano 2000, mais ou menos. Dali para cá diminuiu a quantidade, ou pelo menos não está aparecendo mais como Bayer, né? Pode ser que esteja depositando como outra empresa, né? Tem fusão, aquisição, essas coisas todas, né? Que acontece. Então, às vezes, não é que a empresa deixa de depositar, às vezes ela foi comprada por outra, se fundiu com outra e assim por diante também. Mas deixa eu voltar aqui para os nossos 20 anos mais recentes, só para fazer aquela comparação, né? Então, uma das informações importantes que a gente tinha ali no nosso universo de evolução temporal, né? Em torno de 1% das patentes que tem 3 ou mais países de publicação, que tem publicação aqui no Brasil, só 1% mais ou menos são com prioridade brasileira, foram depositados primeiro no Brasil. 99% tiveram como país de prioridade outro país que não o Brasil. Beleza?
Bom, agora eu quero vou fazer aquele filtro, né? Aliás, deixa eu ver aqui. A gente já tinha feito o filtro, né? Number of publication countries, FNAM maior que 3. Beleza. Vamos ver aqui algumas outras empresas aqui, ó. Deixa eu só fechar aqui esse filtro. Quer ver, ó? Halliburton, por exemplo, né? Tem 500 e lá vai pedrada patentes aqui, ó, por volta de 2013, 427, né? 2012, em torno de umas 110 aqui, né? Mais recentemente. Vamos pegar a Halliburton, né? Porque a Halliburton é uma grande empresa aí na área, né? De tecnologia para petróleo, por exemplo, né? E aí a gente vai dar uma filtrada agora. Aquele mesmo filtro que a gente usou, só que agora eu vou filtrar esse negócio assim. Eu não só quero saber quem tem 3 ou mais, né, publicações da família, mas eu quero que você filtre mais para mim. Eu quero que você me mostre não só quem tem 3 ou mais, mas quem tem Brasil como Earliest Priority Country. Então, tá, eu já vi que tem muita empresa de fora que tem patente aqui no Brasil. E no Brasil? Quem são esses caras que têm 3 ou mais? Então, vou dar uma filtrada nisso também, ao longo do tempo, inclusive. E aqui eu vejo que no topo da nossa lista aparece Petrobras, ali em primeiro lugar, né, ao longo do tempo. Em segundo lugar, a gente tem a Whirlpool, Embraco, Mali, que na verdade hoje são grupos, né, internacionais, mas aqui eu tenho uma ideia dos principais depositantes, né. Aqui, pessoal, não é todas as patentes da Petrobras, tá? A Petrobras tem mais de 1.900 famílias de patentes com depósito no Brasil, né? Aqui eu estou vendo, ó, quais são as patentes da Petrobras com, né, 3 ou mais países de publicação. Lembra? Halliburton, por ano ali, 500 e pouco, 400 e pouco, né? Então, né, em comparação com a Petrobras. Então, só um outro comentário, né, pessoal? Tem empresas brasileiras que depositam fora? Tem, né? Petrobras, a Vale aqui, né? Por exemplo, a própria Fiocruz ali, que tem alguns depósitos também internacionais, aliás, alguns não, né? Fiocruz entre as ICTs aqui no Brasil, né, ao lado da Embrapa, né, uma das principais depositantes de patentes fora do Brasil também, né? Mas legal, mas só para comparar, né, pessoal? Vai pegar uma Halliburton com 500 pedidos de patentes, né, com depósitos internacionais em um só ano, e a gente vai comparar aqui com a Petrobras. Que, aliás, né, eu poderia ter feito o seguinte, eu quero ter uma ideia da Petrobras ou dessas empresas todas, independentemente, né, dos anos. Né, porque eu vejo ali, né, que tem ao longo do tempo, e eu posso falar o seguinte, não, eu não quero, não me mostra mais ano não, eu quero só ver bidimensional mesmo esse gráfico. Né. Posso dar um OK. E aqui eu volto, né, para aquele meu gráfico bidimensional, a qual contém perto de 6.700 famílias de patentes, eu posso dar uma filtrada nisso. Aquele mesmo filtro, né? Number of publication countries, no campo numérico, né? Maior ou igual a 3. Eu vejo, né, que essas grandes corporações praticamente seguem as mesmas, né? Quando eu coloco filtro ou não filtro, é porque basicamente é o seguinte, né? Elas já são empresas que depositam em 3 ou mais países, e quando está vindo aqui no Brasil, são praticamente essas famílias grandonas que são estendidas para cá também. Né? Já ao passo, quando eu pego, por exemplo, né, e faço aquele outro filtro, né, e coloco como Brasil como Earliest Priority Country, aí aquele outro gráfico que a gente viu agora há pouco, né? Então, olha só, né? A Petrobras tem 310 famílias de patentes naquela condição, né? O Whirlpool, Embraco, tem mais outro tanto, né? E aí vai, tá? Mas essa é uma questão interessante para a gente comparar, né? Diferentes, qual que é o perfil dos depositantes de patentes com famílias de patentes mais robustas aqui no Brasil. Só mostrar mais uma coisinha para vocês, né? Que dependendo de como eu quero mostrar essas coisas todas, né, como eu quero ilustrar, de repente a gente pode ter outras visualizações. Vou mostrar uma visualização bacana aqui pra gente, ó. Quer ver? Ó? Eu quero pegar e quero que você faça um gráfico de país de, aliás, ao longo do tempo, né, First Priority Year, eu quero um gráfico monodimensional aqui, tá? Beleza, então um gráfico só histograma. E aqui eu vou ver a evolução do número de famílias de patentes no Brasil. Eu poderia ter pego aqui ao longo dos últimos, sei lá, 40 anos. Beleza? Então aqui eu tenho uma ideia do número de famílias de patentes que eu tenho no Brasil.
Aí o que eu posso fazer? Dependendo da ferramenta, eu posso pedir para ele assim, ó, me mostra desse gráfico aqui, pinta de verdinho para mim aqueles que são aqueles pedidos de brasileiro, com data de prioridade, aliás, com país de prioridade, o Brasil como país de prioridade que tem 3 ou mais publicações. Então eu posso vir aqui, né, vou aqui em Custom, por exemplo, na base de dados, eu não quero que seja Signees, eu quero usar uma lista, na verdade eu já criei uma lista anterior, né, e essa lista anterior coloquei aqui, ó, prioridade BR com publicações em 3 ou mais países. Eu meio que já juntei aquelas patentes naquele grupo para poder colocar aqui dentro. Aí me pinta de verdinho aqui, né, porque eu acho que combina mais com o nosso país, né? Então, legal. Então, aqui eu tenho, divida esse gráfico para mim com aqueles que têm prioridade no Brasil e 3 ou mais publicações. Bom, e aqui a gente tem o nosso gráfico, né? Você fala, Henry, não deu certo, não, ó, as publicações brasileiras não estão aparecendo, o verdinho não está aparecendo aqui no gráfico. Então, pessoal, não é que não está aparecendo no gráfico, não, ó, está aparecendo sim. É que a proporção de pedidos de patentes publicados aqui no Brasil, né, em comparação com aqueles, né, que têm pedidos depositados originalmente no Brasil, com depósitos, né, em outros países também, é uma fração aqui, né, chega a ser aqui, ó, 1% mais ou menos, ó, 211 prioridades brasileiras, né, aqui no ano de 2016, com publicações em 3 ou mais países, versus, né, mais de 24 mil famílias de patentes que ou são vindas de fora, ou então que têm publicação aqui só no pedido só no Brasil, ou não chega nem a 3 países de publicação. Mas vamos comparar coisas parecidas, né? Como o verdinho, ele está para patentes que têm 3 ou mais publicações, então vamos fazer a comparativa aqui, ó. Vamos lá no filter, é a mesma coisa, né? Number of publication countries, no campo numérico, maior ou igual a 3. Pronto. Aqui a gente tem, né, já podamos um pouco aquelas patentes que não têm, né, 3 ou mais publicações. Então aí está juntando tudo, né, tanto aquilo que é de empresas e titulares brasileiros, como de outros países. Então aqui, ó, voltando para 2016, né, a gente tem ali, ó, colocar ali no verdinho ali, ó, opa, a gente tem 211 prioridades, né, brasileiras com publicações em 3 ou mais países, ao passo que o restante, a gente tem 18 mil. Então, de 18 mil, a gente tem 200 patentes. Né? Dá em torno ali de 1%, mais ou menos. Né? E aí eu queria mostrar uma outra coisa para vocês também, pessoal, que às vezes fica tão difícil a gente enxergar aqui, que esse tipo de análise é melhor a gente fazer, voltando até para o nosso módulo analítico. Ó, deixa eu mostrar. Deixa eu voltar ali. Módulo analítico não, nosso Search History. Volta ali para o meu Search History. Né? E aí eu tenho o seguinte, ó, tá vendo? Ó? Eu tenho 840 mil publicações de patentes, né, que tem pedidos brasileiros. Aí eu posso falar, desses daqui, né, que tem pedidos brasileiros, né, quantos são de titulares brasileiros? Aqui, ou não é bem titulares brasileiros. Quantos tiveram o Brasil como Earliest Priority Country? And BR/Earliest Priority Country. Dos 840 mil, né, a gente teve em torno de 28 mil ali, mais ou menos um terço teve depósito primeiro no Brasil. Até que você fala, até que não está tão ruim assim para o Brasil. O Brasil tinha até mais prioridade do que nos Estados Unidos, por exemplo. Só que a gente fala, não, agora vamos falar de patentes que tiveram, sim, um impacto um pouco maior, né? Vamos falar dos pedidos brasileiros que tiveram, né, pelo menos 3 ou mais países de publicação, né? Então, AND, né, de novo, né? Number of publication countries no campo F numérico maior ou igual a 3. Então, aqui eu estou fazendo um filtro ou via comando, né? Para ver quais são dessas 840 mil famílias de patentes que a gente tem no Brasil, quantas tiveram 3 ou mais publicações da família. Você fala, olha, grande parte do que vem aqui para o Brasil, né, são dessas famílias relativamente grandes. Né? Então, olha só, né? Eu tenho aqui
né, das 840 mil, 548 mil são essas patentes relativamente grandes. Aí eu falo, tá, e dessas famílias relativamente grandes, quantas são com o Brasil como Earliest Priority Country? Né? Aquilo que a gente fez ali, só que agora eu vou fazer via comandos. E aí é quando a gente tem aquela surpresa, né, que menos de 1%, né, apenas 5.256 famílias de patentes, né, tiveram prioridade, Brasil como primeiro país prioridade, e tem 3 ou mais publicações por aí afora. Né? Grande parte, né, mais de 99%, são patentes que tiveram origem, né, em outros países. Né? Então, voltando, né, pessoal, não estou querendo dizer que só os depositantes brasileiros não poderiam ter depositado fora, por exemplo. Tem vários depositantes, né, que fazem brasileiros que depositam fora, depositam nos Estados Unidos primeiro, por exemplo. Tá? Mas grande parte das empresas, tal, das instituições brasileiras depositam por aqui também. Então a gente vê essa disparidade. Né? Uma coisa é comparar, né, quantidade com quantidade. Aí você tem ali, né, até que um número razoável, 1/3. Agora, quando você fala qualidade, né, quantidade e qualidade, entre aspas, né, considerando que quem deposita, né, quem tem cacife para depositar uma patente em 3 ou mais países, normalmente, né, são patentes mais relevantes, né, aí você vai para 1%. Né, então, esse é o tipo de coisa, vocês perceberam, né, eu não precisaria nem ter usado os modos de análise para ter chegado, né, a essas conclusões. Lógico, o modo de análise me ajuda até a ver, né, quem são os titulares, quem não são, e assim por diante. Né? Aí ajuda, né, a gente validar, será que não foi um artifício, um erro que a gente teve na minha linha de comandos, tal? Né? E você vai olhando as patentes, né, e aí você vai vendo, não, realmente, não, olha, Petrobras ali, né, Mali, Whirlpool, tá, não, faz sentido estar entre esses 5.200. Né? E faz sentido também, com aquelas outras empresas, né, estarem entre os depositantes, né, de outros países por aí afora também. Então, essa é uma coisa interessante, né, pessoal, da gente olhar, né, para o perfil de patentes que a gente tem com esse olhar diferente, né? Não é só quantidade, né? O que está por trás disso, né? Então, claro, né, aqui a gente não vai esgotar o assunto, mas era um convite mesmo, né, para a gente usar informações contidas em patentes, até mesmo para separar um pouco, né, o joio do trigo, ou então para fazer análises um pouco mais detalhadas, como, por exemplo, né, o cenário patentário do nosso país. Verdade seja dita, o Brasil ainda não joga bem o jogo de propriedade intelectual em escala global. Então, um dos objetivos dessa nossa conversa é esse, né? Como nós podemos transformar o Brasil em um grande player global também do mundo de propriedade intelectual, mais especificamente, né, quando a gente vai medir patentes com 3 ou mais países de publicação, 3 ou mais códigos de país de publicação, por exemplo, né, que é uma das formas que a gente tem de falar de patentes que acabam tendo uma relevância global. Tá bom, pessoal? Bom, a gente, né, obviamente que não vai esgotar os assuntos por aqui, espero que vocês tenham curtido, né, esse vídeo um pouquinho longo, assim, mas serve para a gente refletir um pouco, né, como as coisas, né, esses dados, de onde que os dados vêm, né, como a gente pode usar isso tudo, tá bom? Espero que vocês tenham curtido e nos vemos aí em um próximo vídeo.